Um jovem fazendeiro encontra um ovo estranho e, após chocar, ele fica chocado com o que encontrou e precisa fugir do rei. E esse é o filme Eragon. E eu sou o EF, o enteado falido. Então pega seu ovo e vamos recapitular. Como assim? Não entendi. A história começa contando sobre o mundo antigo, onde havia paz e prosperidade, e existiam muitos cavaleiros de dragões que juraram proteger a humanidade dos males, até que um certo dia, um cavaleiro de dragão ganancioso queria o poder todo para ele e começou a caçar todos os outros cavaleiros, e agora ele estava dominando todo o reino e quem fosse contra ele seria punido, e começa a mostrar uma jovem chamada Arya que estava fugindo com uma pedra especial do rei, e ele manda seu servo mais fiel, Durza, atrás dela, pois ele era um feiticeiro. E agora vemos o jovem Eragon, um fazendeiro que estava se preparando para caçar durante a noite nas terras do rei, e esse é o único horário que dava para fazer em segurança, ou ele poderia ser preso. E ao mesmo tempo, a jovem Arya está tentando fugir dos cavaleiros do rei, e quando ela fica presa e percebe que vai dar ruim, ela faz uma magia que teletransporta a pedra para perto de Eragon. E aqui já começa o vacilo, pois o Bambi que ele estava caçando simplesmente explode e ele vê uma pedra diferente saindo fumaça e coloca a mão, e ao mesmo tempo a jovem foi capturada. Quando ele está chegando na cidade, os soldados do rei estão levando alguns jovens para servir na batalha, e Eragon chega no açougueiro e ele estava cortando um pedaço de filé mignon e o careca não quer vender para ele, mas ele diz que tinha algo de especial e mostra a pedra. O problema é que o açougueiro sabe que foi encontrado nas terras do rei e manda ele embora, pois não queria ter problemas. Eragon está indo para casa, pois não seria hoje o dia de conseguir uma comida diferenciada. Como assim? Não entendi. E no caminho os soldados começam a implicar com um velho bêbado que estava sentado vendendo algumas galinhas. E como ele não queria problema, ele deixa os soldados levarem. E quando ele chega na fazenda, ele chega todo animado, pois ele vivia com seu primo e tio, pois dessa vez sua mãe que foi comprar cigarro. E os dois começam a lutar, pois estavam treinando para quando precisassem servir o rei. E o tio aparece dizendo que precisavam trabalhar e Eragon coloca aquela pedra escondida. Durante o trabalho, o primo diz que iria embora, pois estava na idade de ser recrutado e não queria servir o rei. E depois ele vai falar com o tio, e o tio diz que era muito feliz tendo os dois como filhos. E no dia seguinte, ele se prepara e vai embora. Eragon volta para a fazenda e está pensando que pode ser aquela pedra, quando ela começa a se mexer e quando racha sai um pequeno monstro azul. E ele percebe que era manso e do nada tem uma luz e o velho bêbado, o rei e o bruxo percebem o que aconteceu, pois depois de muitos anos nasceu um cavaleiro de dragão, e o bruxo começa a interrogar a Arya e descobre que estava com Eragon. Eragon tenta alimentar o pequeno dragão, mas ele não comia comidas normais e começa a caçar os jatos do celeiro. E o rei chama seu feiticeiro e diz que ele precisava trazer o jovem e seu dragão, pois além das fronteiras havia resistência contra ele, e eles não poderiam saber que nasceu um novo cavaleiro ou ficariam animados para lutar contra ele, pois havia uma lenda sobre um cavaleiro que traria a paz novamente, e o feiticeiro invoca vários guerreiros espectrais. Eragon não sabe como aquilo funciona e percebe que o dragão estava muito próximo dele e aparece uma marca em sua mão. E durante a noite ele vai na cidade e Bronn começa a contar sobre uma época que havia paz e os cavaleiros de dragões poderiam voar em liberdade, até que chegou um cavaleiro ganancioso e os soldados aparecem, pois ele não poderia falar mal do rei e é expulso. Mas antes de ir embora, ele pede um prato de comida sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim, bota um prato de comida aí pra mim, bota um prato, mano, bota um prato de comida aí. No dia seguinte, Eragon quer ensinar o dragão a voar, e o bicho sai voando e mete o pé. Trolei! E ele começa a ficar triste até que o dragão vai para as nuvens e cresce. E ele começa a sentir sua marca na mão queimar. E quando ele volta, o dragão cresceu e se chamava Saphira. E diz que Bronn estava certo sobre aquela história. Então à noite ele vai na casa dele e encontra um livro contando a história dos dragões. E Bronn diz para ele meter o pé ou causaria problemas, pois os guardas prendem quem falava sobre dragões. E ele diz que não queria falar mais sobre essas coisas, pois sempre zombavam dele. Quando ele está indo embora,
fora, escuta que o açougueiro estava sendo interrogado por algumas criaturas, e ele conta que Eragon havia encontrado algo na terra do rei, e ele sai correndo para voltar para casa, mas Saphira aparece e o leva para longe, pois estavam à procura dele, e quando ele chega, seu tio já estava falecido, e do nada Bronn aparece, e ele tenta ir para cima, achando que foi culpa dele, mas ele explica que estavam atrás dele, pois ele fez alguma besteira, e Eragon queria enterrar seu tio, e ele diz que não tinha tempo, pois logo os soldados chegariam, e ele coloca fogo em tudo para ele ter um funeral de um rei. Os dois correm para a floresta, e Eragon pergunta o que estava acontecendo, e Bronn diz que agora ele era um cavaleiro de dragão e era muito novo. Ele diz que o rei se tornaria seu inimigo número 1, pois ele não quer ter ninguém contra ele, e ele pede para chamar o dragão, pois sabe que eles conseguem se comunicar mentalmente, e Saphira aparece e acha que ele é inimigo, e ele começa a avaliar e percebe que era um dragão jovem, mas com muito potencial, e ele explica que agora ele teria que ser um cavaleiro de dragão, e diz que um dragão só nasce quando se sente seguro, e Saphira diz que esperou 1000 anos para nascer, e enquanto isso Durza está mobilizando um exército para ir atrás deles, e só tem careca feio. Eragon não quer ir voando e eles vão pela estrada, mas estava cheio de soldados do rei, e Eragon quer lutar, mas eram muitos, e Bronn pede para ele mostrar o que sabe, e ele acha que treinou bem com seu primo, mas vê que uma batalha real daria uma falecida real, e ele diz que o treinaria. Eles estão acampando e Bronn está tentando acender uma fogueira, e como não consegue, faz uma magia e Eragon percebe que tem algo de errado, e ele diz que não tem nada, e eles continuam seguindo a estrada até uma cidade próxima, e Bronn pede para ele comprar pão, pois ali era uma cidade dos ladrões. E galera, eu te pergunto, em que realidade seu pai pede para você comprar um pão e você vai parar dentro da casa da mãe de Nar? Pois ele entra na tenda da cartomante e ela começa a ver o futuro dele e diz que ele teria que lutar para libertar o mundo, pois fazia parte da sua história. Quando ele está saindo, quase leva uma facada de leve, mas Bronn salva e agora começa uma fuga muito louca, e eles ficam encurralados, mas Eragon consegue mandar um poder especial que acaba com todos, mas ele acaba desmaiando, e quando acorda já estava em outro lugar, e Bronn diz que ele usou uma habilidade que muitos cavaleiros levariam anos para aprender, e diz que a magia precisa ser invocada na língua dos elfos, e explica que tem magias fortes e fracas, e que se ele não estiver preparado pode acabar falecendo, e diz que ensinaria os nomes na língua dos elfos e mostra um presente que comprou, pois ele colocou uma cela na Saphira e agora ele poderia voar em segurança. E tudo parecia que estava bem, mas ele usa a habilidade de ver igual um dragão e percebe que havia uns guerreiros indo atrás do Bronn, e ele desce para o salvar e por pouco daria uma falecida de leve, mas consegue usar a magia do galho que transforma os outros em bonecos, e depois Bronn o salva. O problema é que ele fica com raiva, pois por causa dele, Saphira quase faleceu. Eragon descobre que ele já foi um cavaleiro, por isso sabia tanto, e ele começa a contar que perdeu o dragão e explica que o dragão tem um vínculo eterno com seu cavaleiro, e quando o dragão morre, o cavaleiro sente um vazio, e se o cavaleiro morrer, o dragão morre junto. Ele diz que conseguiu pegar a espada caçadora de dragão do cara que faleceu o dragão dele. Os soldados chegam no Durza e ele percebe que não conseguiram trazer o jovem Mequetrefe, e ele falece o careca e promove o outro careca para a liderança. E galera, esse deve ser o pior emprego para conseguir uma promoção, porque no ruim dá mais ruim ainda. Eragon começa a sonhar com Arya, e ela pede ajuda pois estava presa, e vemos que era uma armadilha do Durza. E pior que isso é que vemos que Eragon é muito gado, pois Bronn diz que era uma armadilha e que já estava chegando na fortaleza dos remanescentes, e para chegar lá teria que voltar tudo, e mesmo assim ele vai, e nem Saphira concordou com aquilo, mas ela precisa obedecer seu cavaleiro. Ele consegue chegar na fortaleza e vai entrando escondido, e até aí parecia que estava dando tudo certo, e ele usa a habilidade de olho de dragão para poder ver onde ela estava. O problema é que quando ele chega, ela diz que não era para vir, pois era uma armadilha, e Durza aparece nervoso e começa a usar várias magias nele, e quando seria acertado por uma lança, Bronn pula na frente e leva uma facada de leve, e aparece um arqueiro que os salva, e Saphira os tira dali, e só tem uma coisa a dizer: você é burro, cara, que loucura. Ele tenta usar o poder de cura, mas ainda estava muito fraco para essa magia, e ele trocou um cavaleiro de dragão experiente por uma mulher que nunca viu na vida, e Saphira o leva para fazer um último voo antes de ir para a fila do pão no céu. E no dia seguinte eles fazem um enterro
erro, e como ela ainda não poderia usar fogo, pois era muito jovem, ela cristaliza o túmulo dele para eternizar. Eles estão seguindo a estrada quando Arya começa a passar mal, pois estava envenenada, e ela mostra onde eles deveriam ir, e Saphira traz aquele arqueiro que os salvou, e ele diz que estava do lado deles e sabia onde era a base da resistência, e queria se juntar a eles contra o rei. E eles chegam em uma floresta e precisam ir a pé, e logo atrás estava chegando o exército do rei. Eles são parados por vários soldados da resistência, e aparece o líder deles, que era o Negão da Canela Fina, e ele pergunta o que eles queriam ali, e Eragon diz que veio para se aliar a eles, para derrubar o rei, e chama o dragão, e todos veem que ele é o cavaleiro da profecia. E quando vem um arqueiro, mandam prender, pois ele era filho do Durza, e ele tenta dizer que queria acabar com o pai, pois ele nunca foi tratado como filho. Durza está com seu exército pronto, e seria o grande dia da batalha, e Eragon está se preparando, e a filha do líder Negão da Canela Fina aparece e vê ele sem camisa, e os dois trocam um olhar diferenciado. Eu vou comer teu cu. E ela diz que tem algo pra ele e mostra uma armadura especial. E eles prepararam uma armadura para Saphira e os soldados começam a invadir, então estava chegando o grande momento da loucuragem. E Saphira, em questão de um dia, já conseguia usar o fogo. Começa a grande luta e Eragon está derrotando todos os soldados inimigos facilmente, mas Durza consegue invocar um dragão espectral e agora o negócio fica doido, pois começa uma batalha sinistra e o dragão dele era muito forte e Saphira começa a perder as forças, e no último segundo ele consegue dar uma falecida no Durza e Saphira cai pois estava quase falecendo, e Eragon consegue usar uma magia de cura muito forte que nunca aprendeu e acaba desmaiando. Quando ele acorda, o arqueiro diz que a batalha acabou, mas ainda havia muito mais pela frente, e por causa dele, agora eles conseguiram esperança para lutar contra o rei, e no caminho, Arya diz que ele era muito corajoso, mas que ainda havia muito mais pela frente, e achei vacilo, pois ele se sacrificou, e ainda sacrificou o Bronn, e não ganhou nenhuma bitoca de leve, e termina com o rei careca revoltado, pois claramente deveria ter uma sequência nesse filme, mas acho que deu ruim. E esse é o filme Eragon, um clássico dos anos 2000, e reza a lenda que os atores estão esperando até hoje a sequência, e Bronn já até reencarnou 2 vezes. Mas é isso, pessoal, deixa o like, se inscreve aí, que aqui é sucesso, e me segue nas redes sociais que o link está no comentário fixado aí. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!